Vamos iniciar mais um dia de gravação. Agora sim. A palavra política possui distintos significados. Para São Tomás de Aquino, a política é a arte de governar os homens e administrar as coisas, visando o bem comum e de acordo com as normas da razão. Legal, né? Se fosse 100% verdade, seria excelente. Porque hoje eu vejo que a política ela trata mais de ideias do que prática. Para Chauí, a política foi criada com o objetivo de possibilitar os seres humanos expressarem suas diferenças e conflitos, sem transformá-los em guerra, sem usar a força ou extermínio recíproco. Nesse sentido, ela serve para regular e ordenar interesses conflitantes, direitos e obrigações enquanto seres sociais, para que a sociedade possa discutir, deliberar e decidir em comum, aprovar ou rejeitar ações que dizem respeito aos seus membros. De acordo com Norberto Bobbio, a palavra política é derivada do grego politicos, cidadãos da polis, livres e iguais. Nesse sentido, política significa tudo que se refere à vida da cidade, compreendendo em relações sociais o que é urbano, civil e público. A palavra foi sendo ressignificada, principalmente sob a influência do pensamento de Aristóteles. Esse filósofo escreveu o que pode ser caracterizado como o primeiro tratado sobre as funções e normas de governo. Sabendo do significado mais amplo de política, já podemos nos questionar sobre o que seria, então, uma política pública a partir do século XX. A vertente dominada Estado de bem-estar social ganhou força sobre o papel do Estado na vida da sociedade. O Estado de bem-estar social estabelece uma organização social, econômica e política, em que o Estado seria o principal elemento determinante na organização e promoção social e econômica. Nesse sentido, o Estado atua na dimensão dos problemas cotidianos do cidadão, estabelecendo políticas para atender às demandas da sociedade, na busca de assegurar a dignidade da pessoa humana. Assim, as políticas públicas são compreendidas como as decisões e ações propostas e implementadas por algum organismo do Estado direcionado a uma determinada demanda social, como lazer, esporte, saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, transporte, etc. Cabe destacar que as políticas públicas podem também envolver ações de outros setores da sociedade. Ou seja, tudo aquilo que é voltado como políticas públicas é voltado para o bem-estar da população em geral, podendo ser determinado em uma localização determinada ou até de modo geral. Ela é organizada por quem? Por um representante comum, que no caso aqui do Brasil seria o Estado. Aí cabe a você verificar a diferença entre governo e Estado. Governo é aquele que nós elegemos, que está no comando. Estado é a entidade com responsabilidade de estabelecer uma organização social econômica para nós. Ela sim rege tudo o que nós precisamos. Eles têm como objetivo nos atender, principalmente desenvolvendo a parte de segurança, esporte, saúde, educação. Eles são responsáveis por isso. Rodrigues, 2010, apresenta um conceito de política pública como sendo o processo em que estão envolvidos diferentes grupos com interesses
que podem ser distintos, que divergem e tomam decisões coletivas que direcionam a sociedade e o mercado. Assim, as políticas públicas são ações intencionais que apresentam os objetivos e metas a serem alcançadas, tendo como referência temporal ser a curto, médio ou longo prazo. Muitas vezes as políticas públicas, embora elaboradas, dependem de leis para se efetivar. Na realidade social, sua implementação. Como podemos perceber, as políticas públicas são implementação ou até mesmo uma ausência, impactam a sociedade de um modo geral e a dimensão econômica dessa sociedade. Portanto, é a partir das políticas públicas que o governo se coloca em ação e avaliação de suas ações. Queira ou não, não é só colocar em prática, porque eles também são responsáveis se der certo ou não. Uma importante reflexão a fazer é: quem elabora as políticas públicas? Quais são os agentes e interesses envolvidos no processo de relações de poder existentes na elaboração de uma política, seja em nível federal, estadual, municipal? Olha aí, as 3 esferas que funcionam no nosso país. Em termos práticos, as políticas públicas interferem diretamente no cotidiano, ou seja, na vida de cada um de nós, regulando as interações entre pessoas, entre o mundo público e o mundo privado, que buscam seus interesses na alocação de recursos e atendimento de suas demandas, como a distribuição de renda, bens e serviços, seja para uma região ou comunidade específica, ou para grupos de pessoas da sociedade. Aquela situação, né? Quem será atendido? Todos de maneira geral, uma determinada comunidade ou uma representação da sociedade? Conseguem compreender esse tipo de divisão, né? Comunidade, aqui na nossa situação, um determinado bairro. Uma determinada representação da sociedade, vamos dizer assim, a classe operária, grupo de professores, o grupo da educação física, é um determinado grupo da sociedade. Maneira geral, para todos. Um exemplo clássico agora, devido à pandemia, a utilização de máscaras por todos os representantes da sociedade, para toda a população. Possibilidades de abrangência das políticas públicas. Quem será atendido? As abrangências, elas são divididas em universais, segmentais e fragmentadas. Universais já atinge ali, né, todo mundo, porque o universo, pensadas de modo ideal para impactar e atingir todos os cidadãos, como, por exemplo, a política educacional. Está lá. Na escola, é uma obrigação do Estado fornecer, a partir da educação infantil até o ensino médio e ensino superior. Toda a educação é responsabilidade do Estado, lógico. O Estado não tem capacidade para atender a todas as pessoas, hoje, para atender a todas as pessoas a nível superior. Infelizmente, é uma realidade, não se tem universidades à disposição de todos. Porém, criou-se políticas públicas voltadas ao financiamento estudantil para a classe baixa. E até um programa onde oferta bolsas de 100% para estudar em instituições privadas, as pessoas que estudaram durante todo o seu ensino médio na educação pública. Então está ali, foi uma política pública
voltada no intuito educacional. Segmentais, pensadas e direcionadas para um determinado segmento da população, levando em consideração algumas especificações como idade, gênero, sexo, classe social. Exemplo, como as políticas de prevenção de câncer de mama para mulheres. Afunilou. Público-alvo. Mulheres. Qual a ação? Prevenção ao câncer de mama. Uma campanha da Secretaria, na verdade é do Ministério da Saúde, que vem do Ministério da Saúde e parte para as categorias menores. Então, tá ali. Política de prevenção ao câncer de mama. Fragmentadas, destinada a um grupo social específico, dentro de cada um dos mais distintos segmentos. Tá lá aquela outra, não, segmentada, esse é maio rosa, não é? Esse mês? Que começa a campanha do câncer de mama. Aí depois tem um mês que é azul, que é a campanha do câncer de próstata, que é para os homens. Também os segmentais. Fragmentadas, um pouco menor. Vamos pensar em algo aqui. É outubro rosa, e novembro azul. Não entendi, fala mais alto. É outubro rosa e novembro azul. Não, mas o rosa é só em outubro que é o câncer de mama? É que a campanha, né? Mas agora no começo do ano tem um outro. Bom, eu sei que setembro é contra o suicídio. Outubro, câncer de mama e novembro, câncer de próstata. Mas agora no começo tem um outro. Eu não lembro o que é agora. Esse para atender um determinado grupo da sociedade, a gente pode colocar uma campanha que apareceu no WhatsApp essa semana, não sei se é fake, destinado às pessoas carentes, que seria uma ajuda de custo do Ministério Público Estadual. Uma campanha nossa. É uma ação. Porque atende um grupo específico, que são as pessoas carentes aqui da nossa região, de Mato Grosso. Mas nós podemos citar também o projeto Se Menina, da Prefeitura de Cuiabá, onde ele atende um grupo de crianças carentes que moram na periferia de Cuiabá. Não sei se ainda está em atividade, eu acredito que sim, porque foi um projeto criado há um bom tempo atrás pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Cuiabá e que teve uma repercussão muito positiva e até hoje se fala sobre esse projeto. Então, foi uma ação pública voltada para um grupo social específico. É algo menor, né, de menos impacto, assim, para nós. Tipologia de impactos sociais e econômicos. As causas distributivas têm como objetivo de distribuir benefícios para um número pequeno de pessoas ou grupo social e não acarretam muitos custos, portanto, são de baixo nível conflituoso. Essa ação também ela pode entrar nessa, distributiva, só para vocês terem uma ideia, porque ela atende um pequeno grupo da sociedade sem conflito. Redistributivas têm o objetivo de atingir um grupo maior de pessoas, redistribuindo recursos. Essa redistribuição é realizada a partir do deslocamento de recursos de um grupo social para outro. Portanto, ela é sempre conflituosa, pois estão em jogo interesses e relações de poder. Aqui é você retirar um recurso de um lugar e colocar no outro.
infelizmente, causa conflito e os interesses relacionados a essa ação impulsionam uma força de poder regulatória para regular. Tem o objetivo de estabelecer de formas claras regras e procedimentos padrões de comportamentos que são do interesse público. As regulamentações do uso de cigarro em locais públicos e privados, leis de trânsito são alguns exemplos do nosso cotidiano. Ou seja, regulatória ela encaixa em regular algo que já está presente. Constitutivas são acima das demais tipologias, pois moldam suas dinâmicas, estabelecendo as regras de campo político como um todo. Aqui eu acho que é a parte mais top, né? Porque até pelo termo constitutivas, ela vai constituir novas organizações, ela vai regular as outras que já existem. Marcelino defende, e concordamos com ele, é que o lazer seja realmente um direito social e que o Estado possa atender de forma qualitativa, garantindo o bem-estar social dos cidadãos. Assim, lazer é um dos elementos que constitui a cidadania das pessoas. Esse autor também estabelece 3 critérios que devem ser discutidos as políticas públicas do lazer. Primeiro, a dimensão conceitual de lazer, em que o autor defende a compreensão do lazer como cultura vivenciada no tempo disponível. Para tanto, deve-se pensar no campo das políticas públicas para esse setor nas condições de espaços, no tempo e nos materiais para a vivência do lazer. A ação de um poder público de modo partícipe e fomentador da organização popular, ou seja, a ação de uma comunidade em prol do lazer. Você exigir dos governantes, do Estado, uma melhor adequação para o seu lazer. Terceiro, uma política pública que seja da mais ampla participação dos habitantes das cidades. Marcelino, 2001. Marcelino também destaca que as políticas públicas do lazer devem ser avaliadas em 3 aspectos, sendo eles a concepção do lazer dos gestores, formação dos agentes e intersetoriedade das ações. Concepção de lazer dos gestores. Nós devemos exigir que nossos gestores sejam da área, que tenham conhecimento do assunto em que nós estamos citando agora, que é o próprio lazer. O que acontece muitas vezes, principalmente por causa da política, a interferência de colocar-se um secretário de esporte ou vincular a secretaria de esporte a uma secretaria onde a pessoa não compreende o que é esporte, lazer, ludicidade, não tem conhecimento ou não é um profissional da área. Formação de agentes está diretamente voltada às pessoas em que desenvolverão o lazer nas comunidades ou em projeto social. Essas pessoas que trabalham com projeto social, que tenham como objetivo o lazer, elas são capacitadas? Intersetoriedade. Durante uma realização de um projeto, de uma ação do Estado, no desenvolvimento do lazer, existe uma parceria com outros ramos, com outros profissionais, para que ambos desempenhem uma ação melhor com a comunidade? Quem que está lá? Só o profissional agindo ou existe mais alguém em auxílio desse trabalho por outras classes sociais ou por outros profissionais? Percebe-se que hoje essa ação ela é mais característica através de um projeto.
seja ele um projeto social. Esse projeto social, ele abrange qualificação profissional de diversas áreas, seja da saúde, segurança. O profissional de educação física que ali trabalha, ou o estagiário de educação física que ali desenvolve um projeto social, ele possui psicólogo, enfermeiro, médico, dentista, em auxílio do projeto? Então, esses cuidados são necessários para desenvolver o lazer também. No primeiro aspecto, o autor afirma que se deve superar a visão funcionalista de lazer, que hegemonicamente se apresentam nas políticas públicas nesse setor. Nessa visão, o lazer teria a função de descanso, de recuperação da força de trabalho e, como forma de entretenimento, ou seja, seria uma compreensão simplista do lazer. O mínimo, né? Um dos aspectos mais relevantes do campo das políticas públicas de lazer é a qualificação profissional dos profissionais envolvidos, ou seja, formação do quadro profissional que irá trabalhar no âmbito das ações das políticas públicas de lazer. Para Marcelino, 2001, esse é também um dos maiores problemas enfrentados no campo do lazer e da implementação de suas políticas públicas. As relações de poder entre funcionários e agentes, a não existência de cargos e funções especializadas e bem definidas, assim como a incapacidade técnica, acabam por levar a uma má qualidade das políticas públicas de lazer. Mediante isso, reflita: existem agentes públicos em seu município capacitados para o desenvolvimento das ações estabelecidas nas políticas públicas municipal de lazer? Aliás, existe uma política pública de lazer em sua cidade ou apenas ações, eventos isolados? Consegue me responder essa pergunta? Vocês sabem se existe uma política pública de lazer? Eu acho que não, professor. São só eventos isolados, ações isoladas? Eu acredito que sim. Bom, com essa reformulação de secretarias, hoje eu não tenho como afirmar para vocês se ainda existem, mas existiam políticas públicas voltadas para o lazer, sim. Por quê? Porque é lei. É lei. Porém, o que a prefeitura, o município em si, pode fazer? Ele coloca-se isso em uma possível votação para se tornar lei municipal, porém, as ações dos vereadores julgam desnecessárias, porque não existe uma cobrança da sociedade. Por exemplo, quando se planeja um bairro, ele precisa ofertar possivelmente uma escola e uma praça pública, ou uma quadra, uma área de lazer. Então, existe a política por trás disso. Porém, em algumas vezes ou muitas vezes, ela é deixada de lado. E a sociedade, por falta de conhecimento, até porque a secretaria não se divulga isso, fica quieta. Infelizmente, nós temos um problema aqui que é as coisas só acontecem no tranco, só quando existe um barulho, quando a sociedade se organiza para exigir. Aí torna-se em prática, aí os governos, os prefeitos independentes, eles tomam ações voltadas para suas obrigações. Do contrário, ele fica quietinho.
Mas em relação à nossa área, eu acredito que está tudo muito parado. Fala-se muito. Eu comprei uma casa em Várzea Grande, em um bairro, quando estava iniciando. Existia no plano, no planejamento do bairro, do condomínio, a estrutura de escola e uma área de lazer, que teria um campo de futebol, parquinho e uma área em volta com uma praça. Nada foi feito, não foi entregue, não foi cobrado. Anos após a entrega das casas, a construtora queria vender e montar um prédio nessa área, que seria de lazer. A escola nunca foi construída. Era uma estrutura de escola e a área de lazer na frente. Nada foi feito. Não houve cobrança. As poucas pessoas que cobraram foram menosprezadas. Improvisou-se salas de aula em um determinado local, nas proximidades daquela comunidade. Mas a obrigação de ter construído a estrutura ficou por isso mesmo. E, infelizmente, até as próprias leis que deveriam punir e exigir a construção, hoje, infelizmente, a gente visualmente percebe que não funciona. Mas na maioria dos municípios, existe projeto de lei ou até lei voltado para o lazer. O problema é entrar em prática. O que acontece são esses eventos isolados, projetos sociais que contemplam a área do lazer. Porém, não existe fiscalização constante, intermitente, para que você perceba que realmente está funcionando ou não. Eu trabalhei num projeto social que se chamava PELC, Projeto Esporte e Lazer na Cidade. Realmente, foi um projeto muito amplo, um dos mais amplos que eu já tive a oportunidade de visualizar, que eu já trabalhei em vários projetos sociais. Foi um projeto a nível federal e realmente era interdisciplinar e tudo mais, porque nós tínhamos o apoio, onde eu desenvolvi o projeto, nós tínhamos apoio da Secretaria de Saúde, porque nós atendemos os idosos que frequentavam o posto de saúde na frente da quadra. E realmente a faixa etária de atendimento era muito ampla, então possibilitava atender a todos de maneira igual. E assim, o acompanhamento de outras classes, de outros profissionais, acontecia porque a gente estava ali próximo. Acredito que se a nossa estrutura fosse um pouco mais afastada e nós não fôssemos atrás dessa parceria com outros profissionais, aí sim, não teria como ter feito um trabalho em parceria, porque às vezes a distância impede também. Tivemos problemas com crianças, assim, agressividade e tudo mais, mas nós tivemos um apoio social do pessoal que atendia no posto de saúde para ajudar. Até na época, o secretário de esporte ia constantemente lá visitar, que a gente pedia uma parceria com eles para fazer eventos, fomos atendidos. Então, vamos continuar. Então, assim, naquela época o projeto foi muito legal por causa disso aí, mas eu percebi que em outros núcleos eles não tinham tanto apoio. Não sei se porque eles não corriam atrás também. Cada um tem sua desculpa, né? Na grande maioria dos casos, há uma evidente fragilidade das estruturas políticas, ou seja, do Estado, em relação à realidade do lazer nas cidades brasileiras. Sabemos que há uma pluralidade distinta de realidades, mas, de um modo geral, predominante,
O lazer é associado à forma simplista e equivocada do esporte. Assim, no campo das políticas públicas, as ações de lazer são gerenciadas em todas as etapas pelo grupo de esporte, ficando evidente uma sobreposição conceitual entre esses dois fenômenos, além de menores passos para ações efetivas no campo do lazer. Aqui a gente faz a colocação que é sempre direcionada, né? Como no nosso país o esporte número 1 é o futebol, o maior número de praticantes de esporte, o esporte mais praticado dentro do Brasil é o futebol, fica fácil para o governo direcionar que o esporte, futebol, a modalidade esportiva futebol, é uma das maiores opções de lazer. Então, vamos investir apenas nesse lado. Esquece as outras diretrizes. Portanto, quando pensamos em política de lazer, a formação de quadros é realmente um ponto central. Ela deve se dar desde a criação das funções e cargos específicos até a criação de estratégias e planos de formação, capacitação de todos os envolvidos. Um ponto fundamental nesse processo é o aspecto educativo, envolvendo não somente os aspectos técnicos e teóricos sobre o fenômeno do lazer, no âmbito das políticas públicas, mas a capacidade de transformação social que o lazer possibilita, e a política pública enquanto instrumento de formação da cidadania, e a partir do lazer, favorece a criação de uma nova realidade social. Já sabe, o último aspecto, a intersetorialidade das ações. Marcelino, 2001, propõe que a política do setor deve ser planejadas e executadas por diferentes setores públicos e também com a participação de instituições representativas da sociedade organizada. Sobre isso, você sabe que existe um Conselho Municipal de Lazer de sua cidade. Quem são as pessoas que levam as demandas sociais de lazer ao setor público responsável? Seguindo a perspectiva de intersetorialidade, quanto maior e melhor a rede de relações interorganizacionais, o poder público estabelecer com demais setores da sociedade e até mesmo dentro do próprio setor público, maiores e melhores serão as condições do planejamento e estabelecimento de uma efetiva política pública de lazer. Aqui, claro, eu vou quero montar uma política pública ou um projeto social voltado para uma comunidade X, uma realidade X. É óbvio, você precisa fazer uma pesquisa de campo. Essa pesquisa, você tem que ampliá-la ao nível da intersetorialidade para você receber informações dos outros profissionais que ali atuam sobre o que é necessário desenvolver através do lazer. Quais as opções possíveis para essa região, para esse local, para essa comunidade? É muito complicado, não é favorável você chegar em um determinado local e impor, em ofertar somente uma opção de lazer. Hoje, preza-se muito pela qualidade de vida. Sabemos, estamos cansados de ouvir que médicos, cardiologistas, principalmente, estimulam a caminhada. Onde é realizada a caminhada? Em vias públicas? Também. Porém, é adequado você caminhar em vias públicas ou em um parque? É mais adequado no parque. O parque também é uma opção de lazer, de prática esportiva. Uma área onde você não só busca qualidade de vida, mas também relaxamento. Você se exercita, melhora a sua qualidade de vida, desestressa e é um ambiente mais agradável. Porém, o que pode ser ofertado dentro de uma área pública chamada parque? Cada um vai colocar uma opinião.
Cada um tem uma linha de raciocínio, mas seja um local onde você pode ampliar a forma de utilização e voltá-la também não só para o lazer, como para a saúde, qualidade de vida. Então, ali você precisa pesquisar, analisar, verificar o que pode ser desenvolvido em uma determinada comunidade de uma determinada região. Eu não posso querer montar um projeto ou querer fazer uma atividade de lazer, vamos dizer assim, no Dom Aquino. Não, o Dom Aquino tem uma estrutura. Um bairro aqui próximo da minha casa, Cochipó, dentro do condomínio residencial Cochipó. Lá possui uma estrutura de lazer? Qual é a estrutura que o bairro possui? Lá tem campo, tem quadra e tem uma área onde pode se desenvolver outras atividades, corrida, caminhada, ginástica. Legal, então já são várias opções. Mas aquele público, o que eles gostam de fazer? O que eu posso ofertar de novidade? O que mais eu posso fazer em auxílio com outros profissionais? Então, há necessidade de um diagnóstico local. Não só para a política, mas para a ação em si. Posso realizar eventos constantes ou não? O importante é você preparar um diagnóstico, de preferência com o aval de outros profissionais que ali desenvolvem algum trabalho. E, claro, auxiliá-los também na nossa área. Para Zigoni, 2006, página 130, a intersetorialidade deve ser compreendida como um princípio que privilegia a integração matricial das políticas públicas urbanas e sociais, tanto na fase de formulação quanto na sua execução e monitoramento. Nesse sentido, a integração matricial, por sua vez, seria o eixo organizador das políticas sociais, potencializando sua interação com os demais setores e possibilitando um impacto maior e mais positivo na política pública do lazer. Nesse sentido, suas ações no campo das políticas públicas de lazer devem buscar a construção de um modelo participativo, procurando superar o modelo centralizador, que se apresenta como modo homogêneo, de um modo geral, no campo das políticas públicas. Quando trazemos mais uma vez para a nossa realidade, ou seja, no campo municipal, os gestores públicos que comandam as instituições públicas, as quais devem desenvolver políticas públicas de lazer, devem se fazer conhecidos e reconhecidos pela população, bem como os agentes sociais, as demandas da população de modo geral e as demandas das comunidades em particular. Essa aproximação entre o poder público e a comunidade deve ser orientada de modo a ser participativa e democrática, e a partir dessa experiência, vivenciar um processo educativo de constante participação social e luta por uma sociedade democrática. Ou seja, a participação constitui-se em um processo educativo que supera os sujeitos, a comunidade, a sociedade civil organizada, para, juntamente do Estado, tomar decisões que impactam diretamente a sua realidade imediata. Bonito isso, né? Traduzindo, seria necessário uma pessoa qualificada, escolhida por todos, para se organizar as políticas públicas, ou fazer, ou exigir a cobrança de
das que já existem. O estabelecimento de relações com a comunidade, as lideranças populares, pode agregar valores significativos no processo de formulação de uma política pública municipal de lazer, superando as práticas assistencialistas de trocas de favores, que muitas vezes orientaram não somente as ações isoladas, como até mesmo as políticas nesse setor. Portanto, destacamos que a ação da comunidade deve estar na dimensão do planejamento e operacionalização das políticas de lazer, dando a elas identidade própria, traços culturais e pertencimento. Aqui fica claro uma ação possível e a importância de um agente comunitário como o presidente do bairro. Porém, você escolhe o presidente do bairro mais qualificado? Você exige do presidente de bairro cobranças de ações reais voltadas à sua comunidade? Geralmente não. Então, às vezes você lembra do presidente do bairro para cobrar a troca de uma lâmpada que queimou, um buraco que está muito grande dentro de uma determinada rua, mas esquecemos das ações voltadas no que realmente nos proporcionam um bem-estar, que seria o lazer. Uma atitude simples: quantos bairros possuem assistências voltadas à área esportiva, do lazer, estruturas ou ações de convidar uma determinada comunidade que não possui nenhuma estrutura a frequentar a outra comunidade que possui estrutura? Quase nenhuma. Não existe. É aquela situação também de dividir o que você tem com os outros. Algumas pessoas não aceitam. Se a área de lazer que possui na minha comunidade é nossa, às vezes acontece até de conflito com o vizinho, porque você quer utilizar sozinho. Até rimou, né? Espaços públicos. Agora que nós vamos compreender melhor. Buscando uma definição sobre o que seria espaço público, adotamos a definição de Leitão 2001, na qual definimos como espaços abertos, de uso comum, apropriados livremente pelo conjunto de pessoas que vivem em uma cidade. Um dos grandes desafios dos gestores, tanto no setor de urbanismo e planejamento urbano, como especificamente no campo do lazer, é buscar soluções para os desafios enfrentados pelas cidades e, como no contexto urbano, criar soluções para o lazer da população. Nesse contexto, os espaços e equipamentos públicos de lazer têm o objetivo de atender a demanda por práticas sociais, culturais, de lazer da população. Já unificou não só a parte social, como a parte cultural e, de repente, econômica. Um aspecto a ser considerado é que os espaços públicos não devem ser apenas construídos, eles precisam tornar-se efetivamente significativos para a vida em comunidade, precisam ser parte da arquitetura urbana local. É para que isso ocorra, deve-se pensar a implementação de políticas de ocupação de espaços e equipamentos públicos de lazer. A organização e formas de ocupação dos espaços devem ser, como idealizado no campo das políticas públicas, construídos de forma coletiva e democrática. Quantas vezes presenciamos a construção e entrega de espaços e equipamentos públicos de lazer, como quadras esportivas, parques, por exemplo, e logo nos deparamos com o abandono
e uso indevido. Os espaços e equipamentos públicos de lazer muitas vezes estão no cotidiano ocupados pelos excluídos e com práticas marginalizadas. Portanto, mesmo sabendo a importância da destinação de recursos para a construção de espaços físicos, uma política efetiva deve também envolver no campo de animação cultural, para dar sentido social e comunitário àqueles espaços públicos, além das instalações de manutenção. Isso remete às reflexões constantes sobre a relação entre poder público e comunidade, em todo o processo de elaboração e implementação de uma política pública de lazer, e também de esporte, cultura, educação, saúde, segurança, etc. O lazer não pode ser compreendido como um fenômeno isolado do seu contexto, pois os espaços públicos de lazer também são espaços sociais, culturais, também políticos, econômicos e ideológicos. Portanto, o planejamento, a construção, a preservação e manutenção do patrimônio público, dos espaços públicos, são fundamentais para a democratização ao acesso ao lazer, buscando qualificá-los com serviços de modo a atender às demandas e expectativas da população. Como você pode perceber, a partir da apreensão teórica e da leitura de sua realidade, as políticas públicas de lazer ainda não ocupam um papel central na preocupação das esferas do Estado. Também vimos alguns pontos relevantes para a compreensão da situação. As políticas públicas de lazer devem compreender as dimensões conceituais do fenômeno do lazer. As políticas públicas de lazer exigem agentes capacitados e em constante processo de formação sobre a política setorial. As políticas não devem ser pensadas em seus gabinetes, distante da realidade e demanda da população e comunidade a ser beneficiada. Tá aí, né? Essa é uma observação constante. O diagnóstico local. Eu vou simplesmente dar uma canetada, como vulgarmente fala-se na política, vou dar uma canetada, vou estipular que fulano vai cuidar disso aqui, e simplesmente ele impõe uma realidade. Quando ele chega lá, a ação não se torna concreta. Por quê? Está muito diferente do que se vive ali, de como se vive ali, do que se faz, da estrutura disponível. A comunidade, a sociedade civil organizada, deve ter espaço, voz e peso nas decisões sobre a elaboração das políticas públicas de lazer. Ou seja, a sua opinião também é válida. A comunidade deve ser parceira, atuar de forma cogestora nos espaços, equipamentos e projetos de lazer. Mais uma vez, a comunidade tem força, tem voz, mas precisa também ser um pouco mais atuante. Não basta construir, precisa ocupar e fazer ser ocupados espaços públicos de lazer. Estamos aí, temos um exemplo simples dessas atitudes. Arena Pantanal. Foi construído um estádio, uma estrutura gigantesca, cara, muito cara, pelo menos 4 vezes o valor inicial, né? Por quê? Houve um erro de elaboração do projeto. E, infelizmente, não houve uma fiscalização do projeto e ninguém percebeu tamanho erro. Quem paga por isso? Toda a sociedade, todos nós. Porque todos nós que bancamos a obra. Claro, foi um erro de quem? Da gestão daquela época. Não da gestão atual, gestão daquele momento. Quem deveria ser responsabilizado? Eles, com uma punição maior. Sim, porque daí eles passariam a trabalhar de maneira adequada para que não acontecesse esse erro. Claro,
Outros tipos de estruturas são os centros comunitários dos bairros, que se você fiscalizar, você percebe que estão de portas fechadas, sem atividade. Não só agora devido à pandemia, mas durante os dias normais, não se voltam mais para atividades culturais. Essas praças populares, que você vê um palco grande, uma grande área, por que não utilizar aquilo para algo mais útil da comunidade? Seja ela de maneira social, cultural, ideológica. Ah, mas se abrir para determinadas esferas da sociedade, aqui vai virar tal... Não, nós precisamos vivenciar tudo, observar tudo. Mas você pode não só ocupar esses espaços públicos com atividades socioculturais, ideológicas, mas para desenvolver determinadas ações do bairro. Às vezes você tem na comunidade grandes artistas, seja eles artistas plásticos ou artesão, cabe você divulgar a ação da sua comunidade. De repente, a sua comunidade possui um grupo de dança, indiferente do ritmo. Por que não divulgar esse grupo? A gente pode citar um exemplo aqui, um grupo que desenvolve a parte cultural agora a nível mundial, que é aquele grupo Flor Ribeirinha. Ela está lá na comunidade dela quietinha, mas olha a importância dela para o segmento cultural do município de Cuiabá, do estado de Mato Grosso, que foi a nível mundial representar o Brasil, Mato Grosso, Cuiabá. Por que não divulgar essa estrutura deles, o que eles fazem, o que eles poderiam melhorar? Às vezes você dá mais importância a um grupo, um segmento da sociedade que não pertence à sua comunidade, divulgando ela dentro da sua comunidade, e esquece o que você tem de bom, o que o seu bairro, o que a sua comunidade tem de bom. Então, esses espaços públicos, essas áreas, deveriam ser melhor exploradas. Claro, somente a parte de municipal, o setor municipal não supre essa realidade. Às vezes é necessário uma parceria privada ou a busca de doações ou patrocínios para a realização de uma ação. Nesse sentido, para a elaboração de políticas públicas ou elaboração de projetos sociais, devemos elaborar um relatório descrevendo o estado físico dos espaços urbanos existentes na cidade, mas principalmente identificar os agentes sociais, representantes comunitários, ouvir as demandas e conhecer sobre as práticas culturais de lazer, a identidade social e cultura das comunidades. Está aqui, mais uma vez, a importância de você fazer um diagnóstico para a elaboração de uma política pública ou uma ação através de um projeto, ou até eventos, quando necessários. Assim, terminamos a nossa parte conceitual. Estamos aqui com a parcial 2. Alguma pergunta? De buenas. É uma fala bem extensa esse conteúdo, mas é algo que às vezes a gente bobia, passa batido. Mas nós precisamos olhar para a nossa comunidade, sim. Copiaram? Hoje nós estamos um pouco mais desfalcados.
Tirei um print aqui, professor. Vou fazer depois. Verdade, tava até preparando aqui o caderno pra fazer. Esqueci que eu tô fazendo no computador. Tá aí, pode copiar, dá tempo. Mais rápido tirar um print. Bater uma foto, né? Lógico. Vamos trabalhar com a praticidade. A tecnologia tá aí para ajudar quem quer ser ajudado. Mas buscar também ajuda de maneira correta. Exatamente. Isso que eu falo pro senhor, professor. Você fica aí É só o assim, que, é o que eu escutei de um camarada que dizia assim: nós temos um problema tecnológico chamado redes sociais, que de início era agradável, porém se tornou viciante e influencia de maneira negativa ao ponto de ficar utilizando, visualizando em momentos errados. Então, queira ou não, às vezes a pessoa utiliza mais rede social ao invés da pesquisa. Dá mais importância a algo insignificante. Dá valor a algo insignificante. é Então, queira ou verdade. não, às vezes o que nos prejudica são pequenas ações e que passam despercebidas. É verdade. Se utilizássemos o Google para pesquisas reais ou de cunho científico, é muito mais agradável. Às vezes a gente pega os adolescentes, umas crianças que você fala, pesquisa aí tal situação. Ele sente grande dificuldade em realizar essa pesquisa. Por quê? Porque ele utiliza a internet apenas no intuito das redes sociais. Só entretenimento. Só entretenimento. E esquece de responsabilidade, de ações positivas que desenvolve ele com o intuito de ser um melhor cidadão, um ser humano melhor. Hoje, qual que é o grande problema da internet? É os fake news, e que não são poucos. Quem realmente lê uma reportagem na internet busca a veracidade dos fatos. Hoje percebe-se que muitos, ao invés de buscar a verdade, não, só espalham. Né? Até tem grandes canais de televisão divulgando. Não espalhem a fake news. Averiguem a informação e coisa e tal. Mas, às vezes, passa de já recebeu aqui a mensagem, o WhatsApp já joga para todo mundo nos grupos. Já compartilha com todo mundo, já era. Já foi. Às vezes é uma informação falsa. Mas às vezes a pessoa sabe que é falso e mesmo assim acha engraçadinho e compartilha. Então, por isso que eu estou querendo dizer. Pô, muito E doido. agora as novas leis de formulação voltadas para a internet, utilização da internet, divulgação, estão querendo punir esse tipo de situação. Às vezes até, nada, não vai achar o ID do meu Eu celular, do meu IP, né? CPU, não, IP, né? Quero ver não achar, meu filho. Da mesma forma que você acha que você está ileso, Os caras são hackers, os caras acham tudo. tem um programa na Record, estava assistindo uma vez lá no Domingo Espetacular, dentro do Domingo Espetacular, um quadro na onde dois rapazes buscavam encontrar uma pessoa que estava dando golpe em outra. No caso, voltado mais para a relação amorosa. Tem um programa disso aí que passa na TV a cabo.
Rapaz, vou falar pra você, os caras nem chegam a ser policiais, mas Tem um eles programa. localizam. E eles verificam as montagens que são feitas de falsas perfis sociais. Os caras são fenômeno. Tem um programa fake lá. Impressionante. Impressionante. Passando até BO, se não me engano. Não sei onde passa, não lembro. Mas já É assisti da alguns Record. episódios. Não, passa na TV privada, TV a cabo. Hum, Derivado de lá. Tem um povo lá, dois caras que fazem esse programa aí. Que é isso buscam mesmo. fake news de pessoas, perfis falsos. Rapaz, os caras Você tá são namorando um ano com o cara pela internet, nunca nem viu. Aí a mulher desconfia, manda uma mensagem lá pro programa, aí os caras vão investigar. corretamente assim mesmo. É esse programa aí. Nossa, até. É uma investigação. Uhum. Mas o que fica mais característico nisso? Que a falta de socialização pessoal torna-se um caminho para você ser lesado. Que você tem que socializar com outras pessoas fisicamente, ali tem que ter o contato. Você tem que frequentar grupos pessoalmente, não só virtualmente. E que o mundo virtual pode te enganar. Fica bem claro isso. Que se você não tomar cuidado, você pode ser seriamente lesado. Eu vi lá uma menina que realmente tinha 1 ano namorando com um cara, ela achando que era um amigo, um ex-namorado de uma amiga. Mas não era, era uma outra pessoa em outro estado e que já tinha um relacionamento com outra mulher. O cara era casado, que inventou um perfil falso, estava namorando há 1 ano com a menina sem eles nunca terem se visto. E ela já tinha até mandado dinheiro para ele lá. Só que ele não foi. E já estava armando para pegar mais dinheiro dela. Então você percebe assim que é muito fácil você pegar a imagem de um, o corpo de outro e fazer o seu perfil. E que infelizmente nós não temos uma punição tão abrangente para que essa pessoa se restrinja a não cometer essa infração, esse erro, a lesar os outros. Bom, vamos fazer uma pausa. Retornaremos daqui 20 minutos.